tradição jurídica islâmica continua sendo uma das mais importantes do mundo atual. Em sua forma principal, ela alcança cerca de 620 milhões de pessoas. Está presente em aproximadamente 30 países em graus variados e regula algo em torno de 5,5 trilhões de dólares da economia, além de 3,8 trilhões em finanças islâmicas. Arábia Saudita, Irã, Paquistão, Egito, Malásia, Marrocos, Jordânia, Kuwait mostram que estamos falando de uma tradição juridicamente operante e não de uma relíquia histórica. Falar de Sharia e fiqh hoje é falar de mercados, falar de família, falar de contratos, bioética, bancos, Estado, moralidade pública e autoridade interpretativa do direito, no presente vivo de milhões de pessoas. É uma tradição que continua em disputa, em movimento e em expansão, influenciando não só os países de maioria islâmica e muçulmana, mas o próprio fundamento e funcionamento do sistema financeiro e do debate jurídico global. Então, se você quer deixar preconceitos de lado, entender melhor toda essa tradição, essa cultura incrível que é a tradição islâmica, siga com a gente aí até o final do vídeo que vai valer a pena. Deserto ao entardecer. Uma caravana para ao lado de uma fogueira. Dois irmãos discutem diante dos homens mais velhos da tribo. Dois irmãos, uma herança, nenhum tribunal, nenhum código escrito, nenhum estado centralizado. Ainda assim, existe uma decisão a ser tomada. Os homens reunidos ao redor da fogueira não representam um governo, não possuem polícia, não possuem constituição, possuem algo diferente: a palavra, a memória, a responsabilidade diante de Deus e uma pergunta que atravessa a noite do deserto: quem tem razão? E durante mais de 1.400 anos, essa pergunta organizou sociedades inteiras, do norte da África até a Indonésia, de caravanas comerciais até impérios multimilionários, de disputas de familiares até sistemas financeiros globais. Como um sistema jurídico sem Estado centralizado conseguiu governar mais de 1 bilhão de pessoas ao longo da história. Hoje nós vamos entrar em uma das arquiteturas jurídicas mais sofisticadas já produzidas pela humanidade, a tradição jurídica islâmica. O ponto de partida que inverte tudo. Existe uma inversão profunda na lógica do direito islâmico. A norma não nasce do governante. Ela existe antes dele e acima dele. O governante não cria o direito, ele tenta administrá-lo. O centro da pergunta jurídica muda completamente. A questão deixa de ser quem mandou e passa a ser, isso corresponde ao caminho correto diante de Deus. A legitimidade jurídica depende menos da força política e mais da coerência com uma ordem considerada superior à vontade humana. É por isso, durante séculos, juristas islâmicos puderam discordar de califas, sultões e reis sem necessariamente destruir a estrutura jurídica da sociedade. Porque o direito não pertencia ao soberano. O soberano é que precisava se justificar diante do direito. Mas o que a Sharia realmente significa? A palavra Sharia significa literalmente o caminho até a fonte de água. No deserto, água é sobrevivência. A metáfora não é acidental. Sharia não significa simplesmente punição e nem código penal. Significa orientação integral da vida. Ela organiza relações familiares, contratos, comércio, ética pessoal, deveres religiosos, responsabilidades sociais. A tradição jurídica islâmica classifica as ações humanas em 5 categorias. Eu achei isso incrível. Fard, o obrigatório. Mustahab, recomendado. Mubah, permitido. Makruh, desaconselhável. E Haram, o proibido. O sistema penal é apenas uma pequena fração desse universo. Reduzir a Sharia à punição é como reduzir uma cidade inteira ao ruído de uma única porta. Sharia fiqh, a distinção mais importante. Aqui está uma das distinções mais sofisticadas de toda essa tradição. Sharia é vontade divina, perfeita, eterna, absoluta, mas inacessível diretamente. Já o fiqh é outra coisa. Fiqh
É a ciência humana que tenta compreender essa vontade. Ou seja, a interpretação jurídica não é divina, ela é humana, histórica, falível, disputável. O jurista não cria a verdade jurídica, ele tenta descobri-la. Essa diferença impede dois erros opostos. O primeiro, acreditar que toda interpretação histórica é automaticamente vontade divina. O segundo é acreditar que tudo é mera arbitrariedade subjetiva. Entre a verdade absoluta e a interpretação humana existe um espaço permanente de debate jurídico. E é nele que a tradição islâmica vive há séculos. As 4 fontes hierárquicas. A epistemologia jurídica islâmica possui uma arquitetura hierárquica clara. Corão, o fundamento, a revelação, considerada originária. Sunna, a prática e os ensinamentos do profeta, a concretização do princípio em situações reais. Jima, consenso dos juristas qualificados, a estabilização da interpretação. Qiyas, o raciocínio analógico, a adaptação do direito a situações novas. Imagina aí um contrato financeiro dos dias de hoje. Corão não fala diretamente sobre plataformas digitais, e o Sunna também não. Então o jurista pergunta, existe alguma situação semelhante já tratada pelas fontes? Se houver uma equivalência racional relevante, aplica-se o Qiyas. O direito islâmico não opera apenas repetindo textos antigos, ele funciona conectando os princípios permanentes às situações históricas mutáveis. O mapa do mundo islâmico, não existe um único Islã jurídico. Existem diferentes métodos interpretativos organizados em escolas. As 4 principais tradições sunitas são Hanafi, Malik, Shafi e Hanbali. Cada uma desenvolveu técnicas próprias de interpretação. A escola Hanafi tornou-se dominante em partes da Ásia Central, Turquia e no sul da Ásia. A Malik consolidou-se no norte e oeste africano. A Shafi espalhou-se pelo leste africano e sudeste asiático. E a Hanbali permaneceu mais forte na Península Arábica. As divergências não são periféricas. Uma questão de herança ou dissolução matrimonial pode receber respostas diferentes dependendo da escola adotada. E isso não significa desorganização. Significa pluralidade jurídica estruturada. A divergência não destrói a tradição. Ela mantém a tradição intelectualmente viva. E ainda tem o Islã xiita, que é uma tradição distinta. Dentro da tradição islâmica existe ainda uma outra estrutura jurídica sofisticada, o pensamento xiita. Aqui, a autoridade interpretativa assume outra configuração. O grande ayatolá não é apenas um especialista jurídico, ele ocupa uma posição de autoridade religiosa e intelectual sem equivalente direto nas tradições sunitas. No Irã contemporâneo surge uma teoria constitucional original, o Velayat e Faqih, a tutela do jurista, a ideia de que a ausência do imã oculto, o jurista qualificado pode exercer legitimamente o governo político. Isso não é apenas uma estrutura religiosa, é uma teoria constitucional completa, com fundamentos sobre legitimidade, soberania e autoridade jurídica. O jihad, a porta que nunca fechou completamente. Jihad significa esforço intelectual independente. É o trabalho do jurista de derivar as normas jurídicas de fontes jurídicas. Durante séculos difundiu-se a ideia de que as portas do jihad teriam se fechado no século X. Mas muitos historiadores consideram isso um mito político institucional. Na prática, o jihad jamais desapareceu completamente. Ele apenas se tornou mais controlado. Hoje, movimentos reformistas islâmicos reivindicam justamente essa reabertura interpretativa. Os juristas contemporâneos discutem como interpretar as fontes diante da modernidade e da pós-modernidade. Como aplicar os princípios clássicos em sociedades radicalmente diferentes. Como equilibrar a continuidade e transformação. O debate continua aberto. Maqasid al-Sharia, no século XIV, Al-Shatib formula uma das ideias mais avançadas da tradição jurídica islâmica, que toda norma deve ser compreendida pelos objetivos humanos que protege. Esses objetivos são chamados de Maqasid al-Sharia. Os 5 objetivos clássicos são proteção à vida, da razão,
da religião, da família e da propriedade. Isso muda profundamente a interpretação jurídica, porque a norma deixa de ser vista apenas como um comando. Ela passa a ser analisada também por sua finalidade humana. Uma regra que destrói os próprios objetivos que deveria proteger perde a sua legitimidade. E essa ideia se tornou uma das bases filosóficas mais importantes do reformismo islâmico contemporâneo. O direito comercial islâmico, ele surge para regular pequenos negócios, mas hoje ele coordena bolsas financeiras, bancos islâmicos que existem de Londres a Dubai. Então, o direito islâmico não pertence apenas ao passado, ele é pujante, vibrante atualmente. Movimenta trilhões de dólares no presente. A proibição do riba, normalmente associada à cobrança de juros, não paralisou o sistema financeiro islâmico. Incentivou a criação de instrumentos alternativos e sofisticados que permitem à sociedade islâmica a ter uma relação financeira de positividade e crescimento mútuo sem a cobrança de juros, que é incrível. Sukuk, Murabaha, Musharaka e Jarrah. Esses mecanismos organizam investimento, parceria, alocação e financiamento sem reproduzir exatamente a lógica tradicional dos juros. Hoje, Londres tornou-se um dos maiores centros de finanças islâmicas fora do mundo muçulmano. O mercado cresce rapidamente. E advogados que desconhecem esses instrumentos simplesmente não conseguem operar determinadas transações internacionais. Os sistemas islâmicos contemporâneos. Hoje existem 3 grandes modelos operacionais de aplicação da Sharia. O modelo 1, a Sharia como uma fonte predominante de todo o sistema jurídico. Modelo 2, a Sharia aplicada principalmente ao direito de família e de herança, coexistindo com outras estruturas jurídicas nas áreas comerciais e administrativas. Modelo 3, a Sharia como um sistema pessoal opcional para determinados grupos religiosos. Cada modelo produz consequências práticas completamente diferentes. Para qualquer profissional do direito internacional, compreender essas diferenças deixou de ser curiosidade acadêmica, virou necessidade prática. E com a globalização, com a expansão da comunidade islâmica, é importante para qualquer advogado no mundo conhecer um pouco dessa tradição. A tradição jurídica islâmica hoje vive debates intensos: direitos humanos, pluralismo religioso, apostasia, estatuto jurídico da mulher, liberdade religiosa. Mas é importante perceber algo fundamental. Grande parte desses debates ocorre dentro da própria tradição. São juristas muçulmanos discutindo a interpretação concorrentes das mesmas fontes. Não existe uma única resposta universal para todas as escolas. Existem disputas, métodos concorrentes, projetos distintos de sociedades. E é exatamente isso que mantém a tradição islâmica viva. Mas todas as tradições têm uma zona cega. Ela não consegue se auto-visualizar. Toda tradição tem uma dificuldade estrutural: enxergar a dimensão humana de quem interpreta. A Sharia é concebida como uma vontade divina, mas o acesso a ela acontece por meio de seres humanos. Os seres humanos possuem posição social, pensamento jurídico, interesses, projetos políticos. E ao longo da história, os mesmos textos produziram conclusões opostas sobre poder político, sobre mulheres, sobre comércio, sobre punições. A tradição vê com clareza a grandeza da norma, mas frequentemente vê com mais dificuldade a espessura humana do intérprete. E talvez essa seja uma das questões centrais de qualquer sistema jurídico: quem interpreta, com qual autoridade e para proteger quais formas de vida. Para a gente fechar o nosso vídeo, retorno àquela caravana que eu descrevi inicialmente. Os 2 irmãos, agora sentados em silêncio, com a disputa resolvida. Os 2 irmãos do deserto chegaram a uma solução. Não porque um Estado impôs sua força, mas porque um processo de ação coletiva organizada produziu uma interpretação com uma resposta reconhecida como legítima. Isso é a Sharia operando. Não apenas o direito que pune, mas o caminho que orienta. O caminho que protege. E a pergunta que permanece aberta é: quem possui autoridade para interpretar esse caminho? Porque toda tradição jurídica depende, no fim, não apenas das normas que possui,
mas das pessoas autorizadas a dizer que essas normas significam A ou B. E se você chegou até aqui, então se inscreva no canal do Quetes. Nos próximos episódios nós vamos continuar explorando as grandes traduções jurídicas vivas da história. Fechou? Deixe seu like, se inscreve no canal e até lá!